A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais um dia que o Senhor nos concedeu pela sua misericórdia e graça, pelo seu amor tão grande. Misericórdia é essa que se renovou ainda enquanto nós estávamos dormindo, porque ela se renova a cada manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos, nós não sermos destruídos. Então que venhamos louvar ao Senhor, aproveitar esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu e glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, falar bem dEle e fazer nova aquilo que nós erramos ontem, lutarmos para não errarmos hoje e adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Foi para isso que nós fomos criados. Mas eu quero compartilhar um lanchinho espiritual hoje com vocês que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. A partir do versículo 29, diz assim: E o Espírito Santo disse a Filipe: avance e acompanhe a carruagem. Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo do profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há ninguém para me explicar? E ele convidou Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. Presta atenção, irmãos. Deus conhece o meu interesse e o seu por aprender dele, por querer aprender dele, por querer se aproximar mais dele. Ele conhece o meu coração, o seu, nosso coração, nosso íntimo. Filipe está em outra área, em outro lugar, pregando o evangelho, evangelizando. E de repente o Espírito Santo manda que Filipe fosse para onde estava aquele eunuco, um dos servos, um dos criados da rainha da Etiópia, da rainha de Candace, da Etiópia. E preste atenção, enquanto Filipe está evangelizando pessoas, e ali multidões aceitando a Cristo e outras não, tem um homem, preste atenção, apenas um homem que está desejoso por aprender. Ele está buscando entender, ele está lendo a palavra, mas ele está tendo dificuldade, ele não está entendendo. A Bíblia diz que o trecho que ele está lendo é o trecho de Isaías. E olha o trecho das escrituras que esse eunuco está lendo. Está lendo assim, ó: ele foi levado como uma ovelha para o matador e como um cordeiro quieto e mudo diante dos tosqueadores. Ele não abriu a boca, na sua humilhação negaram justiça a ele. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida dele foi tirada da terra. Aí o eunuco está lendo essa passagem. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, olha só o pedido dele, diga-me, por favor, ele quer entender de quem o profeta Isaías está falando. Ele está falando a respeito de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com esta mesma passagem da Escritura e explicou a ele o evangelho da salvação de Jesus. Irmãos amados, Jesus vê o seu interesse e presta atenção, eu meditei um pouco também, que depois me reportou a João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45, diz assim: está escrito nos profetas, ou seja, no Antigo Testamento, serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Presta atenção, irmãos. Os que vêm até Jesus são aqueles que querem ouvir, querem aprender, consequentemente vão praticar. Tem que haver um desejo no seu coração, tem que haver uma vontade em você de querer se aproximar de Deus. O apóstolo Pedro diz assim: cresçam na graça e no conhecimento. Eu preciso aprender, eu preciso compreender, eu preciso entender esse plano de salvação, esse evangelho da salvação, essa boa nova de salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo contempla o seu desejo e ele não abre mão de uma alma sequer.
Ele não abre mão de você que está me ouvindo agora. Se você deseja conhecer a Deus, se você deseja aprender de Deus, não tenha dúvida. Ele está movendo, Ele está colocando pessoas próximo de você para te ensinar as suas escrituras, para te ensinar o Evangelho da salvação. Preste atenção, o Evangelho não precisa de misticismo, o Evangelho não precisa de outras coisas, não. O Evangelho, ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, se você crer, você vai ser salvo, e quem crê, ele busca conhecer de Deus. Preste atenção, lembre-se, o eunuco está dizendo assim: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Eu tenho plena certeza que Deus tem colocado pessoas perto e próximo de você para te explicar, para te ensinar. Você precisa desejar compreender de Deus, você precisa desejar se aproximar de Deus, porque só esse Evangelho salva a tua vida, salva a tua alma. Só por meio deste Evangelho, dessa boa nova da salvação em Jesus Cristo. Essa boa nova de salvação está à sua disposição, mas você precisa alimentar. Você ouviu a mensagem, e Paulo, escrevendo aos Hebreus 10:17, ele disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Para você regar essa fé que um dia você ouviu, você precisa estar em contato com ela, você precisa desejar, você precisa buscar. Preste atenção, quando João diz assim: olha, todo aquele que do Pai ouviu, ou seja, de Deus você ouviu a mensagem e depois e aprendeu, ele vem a mim. Quando você começa a aprender de Jesus, não tem como você ficar longe da palavra, não tem como você ficar afastado do Evangelho. Ei, venha logo para o Evangelho, venha logo para Cristo e busque aprender, crescer na graça e no conhecimento. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê um ótimo dia na presença dele. Medite de dia e de noite. Se despertou agora, medite na sua palavra. Quando chegar a noite, medite na sua palavra. Se tiver um tempo meio-dia, medite neste Evangelho. Só esse Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te dê graça e que você deseje entender, que você deseje aprender de Deus, porque vai ter alguém para te explicar. Busque alguém da parte de Deus para te explicar o Evangelho da salvação.